é exatamente o direito de se pensar. É a intolerância versus o direito de se pensar, o direito de se refletir, o direito da ciência, o direito do conhecimento, o direito do questionamento e aquilo que trouxe a humanidade até aqui, os avanços, garantir os avanços, é o direito de a gente continuar avançando. Pode ser incrível, esse filme é baseado num fato real, na década de 20 do século passado, tem 100 anos essa história. Foi contado isso na década de 60, que o filme foi feito na década de 60, uma clara alusão ao macartismo, em que isso aí voltou, essa perseguição, no período era os comunistas, né, perseguição aos comunistas e tal. E uma coisa que esse filme, por exemplo, eu assisti ele há muito tempo e pareceu um pouco absurdo. Você vê um negócio desse, será que isso aí era possível acontecer? E não é que a gente, depois de tanto tempo, a gente vê que isso, não só isso é possível, mas isso está acontecendo. Isso, especialmente com a eleição do último presidente, se iniciou um processo que, inclusive, a mostra tem esse nome em alusão ao que eles pretendiam, chamado de escola sem partido. Quer dizer, o que é a escola sem partido? É uma escola que não pensa, uma escola que não questiona, é uma escola que a ciência não tem vez. E é uma coisa meio inacreditável, coisas que eram piada voltaram a ser coisas correntes. O que seria uma piada, né? A Terra é plana. É um negócio impressionante, mas é isso que vários setores do governo, que estão no governo, que estão com o poder de difundir suas ideias assim como nunca e tal, passaram a circular com rede de WhatsApp, correntes aumentando, milhares, de repente você vê milhares de pessoas falando que a Terra é plana. Você vê uma ideia, quer dizer, há 200, se eu não me engano, 276 anos antes de Cristo, já teve um grego que não só percebeu que a Terra era redonda, mas como estimou com uma precisão incrível qual era a circunferência da Terra, antes de Cristo, isso. E a gente hoje, depois de tudo isso, depois de avião, depois de foguete, depois de ir para a Lua, de ver a Terra de longe, da ciência, da medição, de tudo, né? Que a Terra ser redonda é uma coisa que podia ser uma ideia, mas quando você pega e navega e circula a Terra, passa a ser uma coisa constatável de maneira simples. O avião faz a mesma coisa, o satélite, esse pessoal que difunde que a Terra é plana pelo celular, difunde com base nos satélites que estão rodando a Terra redonda. Então, a negação da ciência, a negação do pensamento, quer dizer, é uma coisa que voltou, e é contra isso que a gente está se levantando. Nesse ano que passou, a gente conseguiu acumular bastante para isolar essa posição, uma posição que leva ao atraso. O filme mostra como é que é uma coisa atrasada, já naquela época, imagina nos tempos atuais, que é uma negação, no caso, a discussão de evolução humana. Não se trata aqui da gente colocar religião versus ciência. São duas esferas diferentes. Eu tenho o prazer de colaborar com um núcleo de popularização dos conhecimentos sobre a evolução humana, que foi formado pelo Walter Neves, professor Walter Neves, arqueólogo, o descobridor da Luzia e tudo mais e tal. E ele tem uma posição que eu acho muito precisa nessa questão. A religião é uma coisa, é uma decisão de fórum íntimo. Então, cabe à igreja difundir a sua crença, a sua fé, que é baseada em crença e fé. Isso aí é uma decisão de fórum íntimo de quem
quem quer seguir, qual religião, como quer, o que acredita e tudo. Agora, cabe ao Estado apresentar a visão da ciência nas escolas. Para isso existem escolas. É para a gente avançar no conhecimento científico. Não é para se contrapor, muito pelo contrário. Mas a escola é o espaço da ciência. É onde você vai aprender todas as ciências, inclusive. As ciências humanas, matemática, física, biologia, o conjunto. Ali é um espaço da ciência. E você pode, muito bem, vai para a sua escola e tem o seu espaço fora da escola da religião. Cada um tem a sua, pode ter, pode não ter nenhuma. É uma coisa de fórum íntimo, é uma decisão de fórum íntimo. Misturar essas duas coisas é a destruição de uma coisa ou de outra. É a destruição da ciência, da escola, que é o que acaba acontecendo. Os Estados Unidos vive essa situação. Eu dando uma olhadinha, o Gabriel me ajudou aqui a dar uma olhadinha em algumas coisas que saíram sobre o filme, e tem uma coisa interessante no estado americano, que tem uma exposição, um aquário gigantesco, cheio de espécies e tal, mas não tem nenhuma menção de classificação dos animais, quais são aqueles que deram origem a quais, um pouco de filogenia das espécies. E perguntado para o diretor do museu, ele falou o seguinte: não tem, porque isso fere o pensamento criacionista. Então, não pode ter, um museu não pode ensinar ciência, porque senão fere o pensamento criacionista. Quer dizer, é um atraso de vida grande. E você vê, o Brasil está ameaçado de ser o segundo maior país criacionista do mundo. É isso que a gente está passando. Agora, essa é uma luta que está em curso. Nós estamos numa pandemia em que está claro o papel da ciência. Quando a gente fala assim, o papel da evolução, a evolução é uma coisa muito constatada pela ciência, é uma coisa efetiva. Quando a gente fala assim, não, porque tem a variante do Amazonas, variante da Inglaterra, do vírus, não sei o quê, isso é evolução. Existe a macroevolução, a microevolução. A microevolução, a macro é um acúmulo de micros que vão dando grandes diferenças. A evolução se dá exatamente nisso. Quando você pega um vírus, por exemplo, que se replica aos milhares no corpo de várias pessoas, milhões de pessoas no mundo, cada replicação, se tiver um errinho de tradução, é como se você copiasse um livro à mão. Você erra uma letrinha, você cria uma alteração. Uma alteração dessas pode resultar num benefício para aquele vírus, dele conseguir mais longe e tudo mais e tal. É o que a gente está assistindo. Então, a evolução é uma coisa muito bem documentada, muito bem colocada. E a evolução humana também é muito bem documentada. Nós temos centenas de fósseis que marcam bem essa evolução. Existe um erro assim, muito frequente. O pessoal fala, não, nós viemos do chimpanzé. Nós não viemos dos chimpanzés. Nós viemos do macaco e somos um macaco. Nós somos um primata como os outros primatas. Nós somos um macaco bípede pelado, com pouquíssimos pelos. Essa é a nossa condição. Nós tivemos um ancestral comum com os chimpanzés há 7 milhões e meio de anos atrás. Um ancestral comum. Nós ficamos 7 milhões e meio de anos evoluindo e os chimpanzés também ficaram evoluindo 7 milhões e meio de anos. Quer dizer, eles são o fruto dessa evolução e nós, pelo outro lado. Nós não sabemos exatamente qual era a característica desse ser do qual nós descendemos. Mas a gente tem centenas de fósseis desse período todo, de vários hominíneos que conviveram ao mesmo tempo, espécies diferentes, há 30 mil anos atrás, que não é muito para termos arqueológicos, nós tínhamos pelo menos uns 7 a 8 espécies diferentes de hominíneos convivendo ao mesmo tempo.
nós, os sapiens, os neandertais, o Homo erectus, os floresienses, o habilis também, quer dizer, a gente tinha 7 espécies ao mesmo tempo vivendo. Então, a evolução é uma coisa bem constatada, que deve ser aprendida, deve ser ensinada, é um processo riquíssimo, é lindo você ver como é que as características aparecem, como é que a diversidade surgiu, quer dizer, a gente ter 7 espécies de hominíneos ao mesmo tempo, nos coloca... a gente tem que ser um pouco mais aberto às diferenças, porque nossa espécie, o Homo sapiens, ela é muito igual entre elas, muito igual. Isso que a gente acha, um tem a cor da pele desse jeito, tem um tamanho assim, tem uma, sabe? Isso é nada em relação. 99,99% dos genes são idênticos. A variação é mínima, é mínima. E nós tivemos já 7 meninos diferentes convivendo. Então, isso mostra essa riqueza da evolução, o quanto a gente tem a aprender nesse processo, o quanto é um entrave esse obscurantismo que está graçando pelo país, e como é que é importante, se a gente quiser realmente se beneficiar e manter o que de melhor a humanidade produziu, que é o conhecimento científico, em todos os campos, político, biológico, e etc., nós temos que brigar por isso. E esse é o momento. A pandemia bota isso em xeque, não é com cloroquina, não é com coisas desse tipo, quer dizer, isso não é ciência. Alguém falou cloroquina há 1 ano, o cara fixou nesse negócio, até hoje está mantendo uma ideia ultrapassada. Daqui a pouco o cara quer um spray nasal, daqui a pouco é um shampoo de caspa que previne Covid, o cara vai querer usar o... Então, assim, é uma coisa irracional. São 300 mil mortos. Isso boa parte fruto dessa irracionalidade. Eu acho que esse filme coloca bem claro, quer dizer, qual é a disputa que existe entre o conhecimento, a ciência e a negação, o obscurantismo, o atraso, um atraso medieval, eu diria até que é antes do medieval, é um período, não está nem na antiguidade, é um negócio muito tosco, essa que é a verdade. E a gente está em condições, a pandemia tem deixado isso claro para pessoas que não estavam percebendo isso ano passado, que nós temos que ter um rumo diferente. E, para isso, essa mostra vem no momento que nos ajuda a perceber isso, a discutir esse assunto e ajuda a gente a tomar uma posição forte em relação a isso. Bom, só para dar um pontapé inicial no debate, obrigado, Shen, mais uma vez, e vamos lá. Dessa maneira, já inicia uma série de discussões, né, Clóvis? Porque essa própria questão das diferenças que existem entre os seres humanos fazerem parte de uma coisa tão pequena, mas apesar de ser tão pequena do ponto de vista científico, gera uma série de mudanças radicais socialmente falando. Na pandemia, a gente viu com bastante tristeza a condição de agravar as desigualdades que existiam raciais no Brasil. Inclusive no mundo, aqueles que dizem que a culpa do vírus chinês é o tal do vírus chinês que está sendo distribuído pelo mundo e tal. Eu falo isso porque, enfim, a China tem representado, de um ponto de vista material, científico, uma oportunidade para o mundo sair, inclusive, que nos apresentou uma série de discussões, de artigos científicos, de formas de combater a pandemia, e mesmo assim, alguns intolerantes, alguns estúpidos, alguns parecidos com alguns que pensam da maneira como nos mostrou o filme, tentam e continuam a classificar dessa maneira, né? E aí, entrando já no debate, a gente recebeu já algumas perguntas, e a primeira delas é da Natália Lima, diretora da UMES, inclusive. O Escola Sem Partido, sem dúvidas, é um projeto onde o negacionismo predomina. Qual é o papel dos estudantes e da Frente Ampla para combater essa poeira do obscurantismo? O Escola Sem Partido, inclusive, voltou a ser pauta recentemente por um dos indicados do governo Bolsonaro, né? Então, se puder responder um pouquinho nesse sentido. Perfeito. Bom, eles tentam fazer carga de novo.
eles já tiveram mais gás para tentar fazer. A escola sem partido, na verdade, deles, é iniciar uma perseguição ao que eles chamam de esquerda, de comunista, de qualquer pessoa que pense. Para eles é esquerda, é comunista. E é uma perseguição nas escolas. A ideia clara deles era essa, quer dizer, era a intimidação. Um projeto fascista de intimidação nas escolas, e isso teve um gás grande no começo. A gente conseguiu segurar. O fato de eles reapresentarem o projeto não quer dizer que está em melhor situação. A frente que a gente tem que montar, que a gente se esforça para montar, é uma frente que tem que caber todos aqueles que se opõem a esse fascismo, a esse tipo de intolerância, de perseguição anticientífica, anti-humana, eu diria assim, porque é uma coisa desumana. O que eles querem montar é um negócio fascista, sério. Então, a gente tem essa condição, e eu acho que a gente avançou muito nesse período em amadurecer a consciência da importância dessa frente ampla para poder se contrapor ao fascismo. Temos setores de centro, centro-direita, centro-esquerda, de esquerda, de direita, compreendendo, e eu digo mais, o mais recente nessa frente que a gente está montando é o grupo que é dos financistas. Foi feito um manifesto recente agora de 500, e esse manifesto já chegou a 1.500 assinaturas, dos caras que foram presidente do Banco Central, ministro de Economia, foram os CEOs dos bancos, quer dizer, do mundo financeiro. Eles estão claramente saindo da base do Bolsonaro, falar claramente que é o Bolsonaro, e indo e cobrando que é a vacina, que é um caminho da ciência. Pode não ser a perfeição, mas é claramente um deslocamento para o lado de cá. Então, eu acho que isso é o que a gente precisa, pode não ser suficiente inicialmente, mas é a condição básica para que a gente consiga erguer uma barreira ao fascismo, a esse projeto de escolas sem partido, que é esse fascismo dentro das escolas, e ao resto, né? A negação, a vacina, o deboche das mortes, etc. O Shen falou corretamente, quer dizer, se tentou fazer isso com a China, olha só, a China deu uma aula para o mundo. A gente está morrendo mais gente no Brasil em 2 dias do que morreu na China na pandemia inteira. Entendeu? Então, assim, a China deu um exemplo de como é que enfrenta de forma organizada, de forma coletiva, conseguiu fazer paralisações em cidades enormes, conseguiu isolar os casos, fazer o rastreamento enquanto produzia a vacina, conseguiu voltar à produção, foi o único grande país do mundo que teve crescimento econômico no ano passado. Então, quer mais claro do que isso? Qualquer país tem uma bula, é assim que faz. Quer dizer, você recupera a economia dessa forma, você enfrenta a pandemia, isola, produz a vacina, isola o vírus, ele não se multiplica mais, o vírus não existe, ele não tem perna, ele só existe de uma pessoa para outra. Se você quebra essa sequência, ele desaparece. A pessoa ganha imunidade, seus anticorpos matam o vírus, e o vírus não tem para onde ir, ele desaparece. Foi o que aconteceu na China. Ela deu esse grande exemplo de como é que faz. Está aí o exemplo. E toda essa tentativa, quer dizer, essa tentativa tosca, é o vírus chinês, essa simplificação que é só para atender um interesse fascista, no caso. Estava o Trump, a guerra comercial contra a China, e o Bolsonaro resolveu se juntar a isso, numa coisa, uma submissão, quer dizer, não era interesse do Brasil, pode ser que tivesse interesse americano, em alguns setores americanos, de que haja esse tipo de interesse, mas o Brasil tem o maior parceiro comercial do mundo, é a China. Dentro do mundo, é a China. Então, não era interesse brasileiro, quer dizer, era uma submissão tosca e tal, repetiu esse tipo de preconceito.
Quer dizer, o grave no racismo, né? O racismo, esse tipo de coisa, ela existe com interesse claro de dominação. Na escravidão, isso fica claro, quer dizer, você, para escravizar uma pessoa que é um ser humano, que é igual a você pode ficar com dificuldade. Então, a primeira atitude, você desumaniza ele. Você transforma ele numa coisa que não é você, não é ser humano, é uma coisa diferente. Aí eu consigo escravizar, dar chicotada, amarrar. É um processo de dominação. Então, eles fazem isso com todos, não é só a questão da cor. Né? A gente tem essa experiência no Brasil, porque a escravidão aqui foram com os negros. Mas isso aí acontece com outras. Então, a época asiática, na época da Guerra do Vietnã, tem um filme, Corações e Mentes, né, que deixa aí, ele fala assim, não, os asiáticos não sentem a morte como a gente sente. Quer dizer, é um processo de desumanização. Isso aí quem faz é quem já está desumanizado. Essa que é a verdade. O fascismo é a desumanização. E nós estamos na fase do fascismo tosco, quer dizer, é um fascismo que, na época do Hitler, o negócio dele era dominar o mundo, botar bomba, V2, e não sei o que. E essa aqui, nós estamos na época do cara querendo botar remédio para matar verme, para matar piolho, como sendo uma grande solução da humanidade. O negócio já tem 100 anos, que vai salvar da pandemia. Então, ainda por cima, é tosco. Né? Isso aí ajuda a isolar e nós temos que pegar isso como uma alavanca. Mas é isso. Perfeito. O próximo inscrito é o Cauê, ex-presidente da UMES, coordenador do DCE da USP, pediu para adicioná-lo para fazer a pergunta online. Se puder, Léo, ele está como Marcos Cauê. Então, adicioná-lo para ele fazer a pergunta ao vivo. Eu acho que é até um pouco melhor, que a gente varia um pouco, a gente já está distante, não podemos fazer o debate presencial, então pelo menos de vez em quando a gente vê os rostos daqueles que perguntam. Cauê, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de fazer a fala, agradecer aqui essa segunda mostra da UMES e, para mim, é bastante... acho que é uma oportunidade bastante expressiva poder estar aqui com o Clóvis, que, além de tudo que foi citado, também faz parte dos cientistas engajados, né, que é um movimento justamente para ajudar a difundir a ciência pelo nosso país, o que eu tenho podido conhecer um pouco mais dentro da USP. Eu acho que a minha pergunta vai acabar ressaltando um pouco de alguns outros pontos de vista que o Clóvis já levantou, mas eu acho que tem um pouco da discussão do Estado laico, né? A gente vive numa situação onde se discute a necessidade do Estado laico, e no Brasil a gente ainda tem a Lei 10.639, que diz da importância do ensino de matriz africana, afrodescendente, né, dentro das escolas. Então, comentando isso porque o filme é bastante interessante, como os criacionistas, de modo geral, utilizam muito da Bíblia Sagrada, né, que já é um viés específico da religião. Então, eu queria saber um pouco aqui qual é o papel do Estado quando ensina de forma científica também a garantir que as outras religiões tenham seus espaços garantidos, sem que uma única religião seja detentora da verdade ou de algum desses assuntos. Eu falo isso porque hoje a gente ainda, quando vai nos espaços públicos, né, nos espaços governamentais, em alguns espaços a gente encontra, por exemplo, Jesus Cristo sacrificado numa cruz. A gente vê isso no Senado, vê em alguns lugares, e como isso talvez também não entre em posição com uma questão dos direitos humanos mesmo, de reconhecer o direito à livre religião de modo geral e a livre organização na religião que você se sentir mais à vontade e que achar que te represente de alguma coisa. E mais do que isso, também queria ressaltar a parte do filme que o Drummond utiliza de forma muito excepcional nessa questão da Bíblia, mas se não tinha sol, quantas horas você sabe que foi para fazer cada uma das partes? Então, de como também essa discussão da ciência não necessariamente precisa entrar com um entrave na questão da religião e da religiosidade.
Boa noite, Cauê. É um prazer estar contigo de novo, debatendo, conversando. É muito importante a colocação, além da pergunta. Primeiro, em relação ao Estado. Você falou uma coisa que é chave. Só existe uma garantia da liberdade religiosa. O pessoal fala tudo em nome da religião, que é, na verdade, submeter o Estado a uma única religião. Então, só existe uma forma de você garantir a liberdade verdadeiramente religiosa, inclusive de você não ter religião, ou você ter qualquer religião. É o Estado ser laico. Se o Estado não for laico, o que acontece é exatamente a opressão de uma visão religiosa sobre as outras. Você tem isso no mundo, né? Você tem, sem querer citar coisas, mas é óbvio que se um Estado passa a ser apropriado por uma determinada religião, como querem fazer no Congresso, culto no Congresso, tudo mais e tal, isso vai ser para discriminar, para oprimir as outras religiões. E não é à toa que começou com perseguições a religiões afrodescendentes, que tiveram origem africana, muitas delas apareceram no Brasil, mas com origem forte africana. E por aí vai. Quer dizer, na verdade, você começa a aparelhar o Estado com uma determinada religião, e qual é o interesse dela? É escantear as outras, é perseguir as outras. Isso vai dar em falta de liberdade religiosa. Então, a garantia é o Estado laico. O Estado laico é a garantia da liberdade religiosa. Isso é uma coisa que eu não tinha me dado conta, conversando com um grande companheiro nosso, ele colocou essa questão. Quer dizer, na verdade, não é religião versus Estado laico. Pelo contrário, o Estado laico é a garantia de todas as religiões. Então, você vai ter, invariavelmente, a opressão de uma religião pela principal, né? Pela que ela pode ser católica, pode ser muçulmana, pode ser... A gente tem exemplos no mundo de todo tipo de coisa, judaica, quer dizer, na verdade, vai acabar sendo um instrumento do Estado, um instrumento para poder reprimir as outras religiões. Bom, é isso. E essa questão da Bíblia, né, desse questionamento é fundamental, né? A gente conseguir, se não existia dias, como é que você vai medir dias? Quer dizer, isso aí é um processo. Então, é o seguinte: aqueles que tomam a Bíblia como uma coisa literal, no Brasil, há bastante tempo, é uma coisa que tinha ficado no passado. Porque isso aí era uma coisa... Eu sei porque minha família é religiosa. Eu tenho uma tia que é freira, meus pais... meu pai, enquanto foi vivo, e minha mãe vai à missa todo domingo, e eu tive uma formação religiosa nesse sentido, e que esse tipo de coisa nem passava perto. Esse negócio de pegar a Bíblia literalmente, Adão e Eva existiu, isso aí era uma coisa que era falar, não, isso é uma coisa figurativa, tudo mais e tal. A gente tem que entender que a religião, quer dizer, nós somos a única espécie que tem pensamento, tem comportamento simbólico. Isso nos distingue de todas as outras espécies, inclusive os outros hominíneos. O Neandertal é uma maior discussão, mas até hoje não se comprovou que ele tivesse comportamento simbólico. O comportamento simbólico, ele atribui significado às coisas. Quando a gente passa a ter o comportamento simbólico, há 40 mil anos atrás, aí, às vezes a pesquisa arqueológica leva isso para mais longe ainda, para 100 mil anos, a parte da pintura e tudo, você começa a ver os primeiros enterramentos ritualizados. Então, você começa a ter o que é um enterramento ritualizado? É quando você começa a achar que existe uma vida depois da morte. Então, esse é um processo muito profundo, que vem, o pensamento simbólico, que nos traz toda essa capacidade, por exemplo, na ciência, de poder... Einstein falava que a imaginação era mais importante que o conhecimento.
O que ele queria dizer com imaginação? O pensamento simbólico, a abstração, pensamento abstrato e pensamento simbólico. É você pensar naquilo que não existe. Não existe. A humanidade. A humanidade é um pensamento, é uma abstração, certo? O que é a humanidade? É o conjunto de seres humanos, mas isso você não vê pela janela, certo? Você vê um pedaço disso. É uma abstração. Então, esse pensamento simbólico, que trouxe muita coisa, também trouxe o pensamento religioso. Você começa a atribuir valores às coisas, valores divinos, se chove, se não chove, deuses, e a coisa vai ficando complexa. Por isso que é uma discussão muito complexa, essa questão de religião. E por isso que é de fórum íntimo, porque deve ser, porque cada um tem o seu processo de perceber a realidade, o mundo e tudo mais. Eu conheço grandes cientistas que são religiosos e compatibilizam. Ele é cientista e tem esse lado dele simbólico e tudo mais e tal. E conheço também uns que não são cientistas, também não são religiosos. Então, assim, é um processo que tem que ser respeitado, o processo religioso de todas as religiões, cada um tem o seu caminho e tudo mais. A gente pode pensar, refletir sobre cada uma dessas religiões, mas a gente deve, no fundamental, respeitar a decisão de cada um de escolher o seu caminho, certo? O seu caminho religioso, se acredita, se não acredita, o que acredita, como é que lê, como é que não lê, tudo mais e tal. O que a gente não pode é impor isso em detrimento, primeiro, no Estado, em detrimento dos outros, né? De oprimir os outros, e da ciência, quer dizer, você colocar essa discussão em relação à ciência como se você tivesse que fazer uma escolha. Isso é uma coisa muito atrasada. Desde Galileu, a gente já viu o filme aqui, Galileu agora recentemente, Copérnico, quer dizer, é uma negação da realidade que se perde um tempo. O Charles Darwin, ele saiu novo para fazer a expedição dele, que ele foi lá pelo Chile, América do Sul, Ilha de Páscoa, percebeu um bocado de coisa ali que ele começou a ver que o mundo não está parado, as coisas estão se movimentando. Ele viu terremoto em que o mar baixou, a terra subiu, então ele viu que estava tudo em movimento. O mundo é movimento, basicamente movimento. Ele ficou a vida inteira fazendo pesquisa sozinho porque tinha um conflito com a religião dele. Ele não queria, ele sabia que ali não estava cabendo muito Deus, e ele não sabia como fazer, e ficou meio que nesse drama todo. Você vê como é que são as coisas, quer dizer, a gente tem que dar esse devido desconto, né? Essa percepção de que existe essa dimensão humana que a gente tem que ter o respeito, né? com essas opções. Mas é isso. Eu acho que sumiu o sinal. Alô? Eu não sei se eu caí. Leonardo, aqui, o Shen teve um probleminha, ele caiu aqui. Ah, tá certo. Então, vamos aguardar o Shen, deve estar voltando. Esse negócio de internet hoje em dia está difícil, né? Porque o sinal da gente vai e volta, é complexo. O Shen me pediu para colocar o Jefferson para falar agora, eu vou adicionar ele, tá bom? Tá, joia. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Jeff. Bom, eu queria, antes de fazer minha pergunta, avisar que o Shen caiu, mas ele está voltando já, está resolvendo os problemas de conexão dele. Eu sou o Jefferson, sou diretor de esportes da UMES. Clóvis, fiquei aqui acompanhando suas falas, você fez uma fala bastante importante, né? Onde você diz que a escola é o espaço da ciência, né? Concordo plenamente com isso, e aí eu queria fazer uma relação com uma das falas do advogado do professor,
que é onde ele diz que a ideia é o avanço, né? E eu tenho como esse entendimento que a ciência é a ideia, é o avanço e é o progresso, né? E eu queria saber como essa tentativa de calar o debate dentro das escolas, calar o que é diferente, como isso impacta no desenvolvimento do nosso país rumo à soberania nacional e na emancipação do nosso povo brasileiro, enquanto um povo que entende sua cultura e entende a luta que tem vivido no momento da conjuntura atual que a gente passa. Muito bem, Jefferson. Importante a pergunta, a colocação, porque é um impacto muito grande. Porque a ciência é a melhor forma que a gente encontrou de sistematizar o conhecimento. O pensamento científico, o que é? É você conseguir replicar a experiência, conseguir fazer um processo, replicar, de forma que ele possa ser confirmado por outras pessoas. E ele vai, uma vez estabelecido, ele vai ser bombardeado para alguém tentar falar que não é bem assim, porque está faltando um pedacinho, e vai e bota aquele pedacinho que está faltando. Então, ele é uma construção coletiva, é um avanço que a humanidade tem coletiva. Claro que tem problemas, tem apropriações indébitas aí da ciência por multinacional, tem interesses de classe, às vezes, que a ciência não se desenvolve e tal, mas esse é um processo científico. A gente travar isso nas escolas é um crime contra o Brasil, contra o desenvolvimento, porque você está comprometendo gerações, você está afastando gerações do pensamento científico, da formação científica, porque o pensamento científico não precisa ser só do cientista, muito pelo contrário. É uma coisa que a gente aprende na escola, como é que a ciência progride, como é que ela produz o conhecimento, como é que ela consolida os conhecimentos, como é que ela questiona esse conhecimento, como é que ela vai avançando. Isso faz parte do que a gente chama do letramento científico. Sem isso, a gente... Shen de volta. Beleza. Sem isso, a gente fica entregue à cloroquina. É um negócio assim impressionante. Eu estou participando de um grupo de WhatsApp, que às vezes é interessante a gente participar de algumas coisas fora do nosso núcleo, né? Da bolha, né? Que a gente fala da bolha e tal. Olha, o que aparece de coisas absurdas, assim, que se acredita em coisas absurdas, é um negócio... A gente fica pensando onde é que nós erramos, que tem tanta gente acreditando em qualquer porcaria que se fala. Qualquer porcaria. Seja esse negócio da China, que o Shen falou, tem gente que fala que a vacina vinha com chip. O cara que pensa um negócio desse, quer dizer, é um negócio... Onde é que erramos, certo? Agora, imagina se você bombardeia as escolas, a discussão científica, o espaço científico das escolas dessa forma, o que você não vai formar? O que você não vai desinformar, na verdade? Uma geração, quer dizer, isso aí é um atraso para o Brasil, compromete o desenvolvimento. O país, quer dizer, para ele ter crescimento, ter desenvolvimento, ele vai precisar cada vez mais se alavancar na ciência, porque esse é um instrumento que o desenvolvimento precisa. Você tem que produzir melhor e dar soluções que não estavam dadas antes. Esse é o caminho do desenvolvimento. Você tem coisas que você quer dar, já sabe fazer, mas, na verdade, você vai ter desafios quando você se propõe a crescer o Brasil. Como é que você bota 220 milhões de pessoas para crescer, para ter alimento, para ter emprego? Quer dizer, os desafios que isso não gera. Então, vai precisar de muita gente pensando, muita gente praticando a ciência em todos os campos. Você vai precisar de engenharia, de metalurgia, de química fina, de metais raros, terras raras, de satélite, de foguete, aí vão querendo nos ameaçar, a gente vai ter que ter uma defesa boa para isso, você vai ter que ter projetista de todo tipo de coisa, né? De navio, de submarino, vai ter que dominar várias energias diferentes. Quer dizer, esse é o caminho do desenvolvimento. Então, você não faz isso sem ciência. Se você investir na ciência, e nosso investimento é ridículo, era ridículo, há 20 anos que
que tem sido ridículo, tem caído o investimento antes de entrar na época do Bolsonaro. Estava em queda o investimento em ciência. A gente fez as primeiras manifestações lá contra os cortes lá atrás, não era Bolsonaro ainda. Depois do Bolsonaro, a coisa aí foi quando já foi cortado. Você tem o CNPq, hoje em dia, sem nenhum projeto novo para colocar recursos para desenvolver. Então, isso aí é um entrave para o desenvolvimento. A gente tem que criar essa barreira, mas, na verdade, nós temos que remover isso para poder o país crescer, desenvolver. A gente tem que encontrar um caminho que afaste inteiramente esse tipo de raciocínio, né? Escola sem partido, que, na verdade, é escola sem saber, sem nada. Essa é uma maquininha. Inclusive, eles defendem escola sem partido, mas eles defendem, na verdade, que a escola acabe e o cara ensine os seus pais, os pais ensinam os filhos em casa e tal. É um negócio um pouco até mais atrasado ainda. Eles querem destruir a escola de quem quer estudar. E aí os outros eles caminham para aprender em casa. Então, realmente, é o oposto a isso. Nosso caminho tem que ser outro para o país crescer, a gente tem que gerar emprego, tem que gerar renda, tem que gerar mercado interno. Para isso, a gente vai precisar que as escolas estejam aí formando gerações de pessoas com essa disposição de encarar esse desafio do Brasil. Tive um pequeno problema técnico, minha internet caiu, mas estou de volta. Para dar continuidade, a gente recebeu uma pergunta aqui no chat da Bianca Keminishita. O convidado poderia comentar a seguinte pergunta: seria a ciência autoritária? No sentido de autoridade de discurso e tudo mais. Além disso, dado que na história a ciência foi suporte para decisões políticas, como exemplo seriam os comitês científicos, como foi para refletir sobre armas nucleares. Por essa explanação, como o convidado pensa essa dialética entre a ciência e o poder? Muito boa pergunta. Isso é fundamental. Por quê? Porque, na verdade, a nossa discussão tem que ser sempre política. A ciência ela não está fora da sociedade. Ela está dentro da sociedade. E dentro da sociedade existem disputas. Existem países imperialistas, existem países dependentes. Então, esses campos que vão definir, vão se apropriar do discurso científico ou da ciência para uma coisa ou para outra. Isso aí é fundamental. Então, existem vários comitês científicos. A ciência não é autoritária, a ciência é a ciência. Quem é autoritário é quem se apropria da ciência para ser autoritário. E aí a gente tem que questionar esse tipo de coisa. Porque não existe essa ciência independente dos seres humanos, ela é um produto humano. E como um produto humano, uma sociedade de classes, uma sociedade com as contradições que o mundo tem entre as nações que dominam outras, quer dizer, a ciência acaba estando nessa confusão. Então, você tem comitês científicos, na verdade, que, às vezes, servem de fachada para alguns países dominarem outros. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que existe num tempo em que a gente não estava atacando fogo na floresta, como estamos atacando agora, que aí muda tudo, né? Aí acaba dando força para o imperialismo, inclusive. Existe um discurso de querer discriminar os produtos brasileiros porque eles tinham fruto da Amazônia que está sendo destruída, não sei o que e tal. Era uma apropriação de uma questão pseudocientífica, na verdade, para atacar o Brasil, para impedir os nossos produtos, para criar uma desigualdade econômica. Quer dizer, na verdade, uma falta de condição. A gente fica com menos condição porque aí cada hora se atribui uma coisa diferente. Ora a gente está tacando fogo na Amazônia, ora o pulmão do mundo, né? Estamos destruindo o pulmão do mundo, os mares, sei lá o quê. Vai dar, na verdade, o pretexto, mas não tem, uma apropriação de parte da ciência, porque a gente tinha um problema com a Amazônia, realmente. O problema da Amazônia é um descontrole, quando o Estado começa a se ausentar e deixa
garimpo, quer dizer, existe uma série de interesses econômicos predatórios, quase a totalidade deles tem um pé lá fora, tem um interesse externo que isso aconteça. A madeira que é destruída na Amazônia não está vindo, principalmente para dentro do Brasil, está indo para fora. O garimpo, esse ouro, está indo para fora. Quer dizer, a soja, né, que o pessoal fala que vai destruindo para botar boi e depois vira soja e não sei o que e tal, é basicamente uma produção de exportação. Tanto a soja quanto o boi, né? Você vê o friboi, o grande negócio era a exportação. Então, isso aí acaba que, na verdade, o imperialismo tem interesse econômico em produzir dessa forma e depois nos culpa, quer nos punir, quer nos prejudicar em outros campos para aquilo que a gente... pelo estrago que eles mesmos provocaram aqui dentro. Então, eles usam isso em tudo quanto é campo. E usam no mundo inteiro, né? Então, o Iraque estava destruindo a gaivota lá, toda cheia de óleo, então tem que invadir o Iraque porque eles estavam fazendo um crime ambiental e tal. Aí, quando a gente vê, não é exatamente isso. Tem cientista que se presta a isso? Tem. Isso aí, a ciência, às vezes, é muito dirigida. Por exemplo, a gente tem uma discussão se está tendo aquecimento global ou se não está tendo aquecimento global, pode estar tendo esfriamento. Existe uma discussão científica. Mas os financiamentos para a pesquisa sempre foram num determinado sentido e não no outro. Então, você, com o financiamento, você vai condicionando a pesquisa e as conclusões de determinado campo. Existem vários laboratórios multinacionais de remédios que produzem pesquisa, financiam pesquisa para provar que aquele remédio é uma maravilha. A companhia de fumo, a indústria do fumo, patrocinou várias coisas para se chegar à conclusão que o fumo não fazia mal. Quer dizer, existe esse tipo de coisa. E existe a má ciência e a boa ciência. O processo científico, a grande vantagem é que você pode sempre estar derrubando. Aliás, essa é a regra do processo científico. Você vai fazer um mestrado, um doutorado. O que é um doutorado? Você pode criar uma coisa nova ou, basicamente, você pega uma coisa que existe e derruba. Mostra que aquilo lá não é bem assim. Você encontra um furo naquilo e mostra uma verdade que pode ser um pouquinho melhor, aprimorada e tal. Então, ela permite esse tipo de coisa. Mas não é assim. A gente está falando assim, a ciência contra a barbárie, contra o obscurantismo, a grosso modo, certo? Dentro do campo da ciência, a gente tem que ver o que é ciência mesmo e o que não é. Porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa na família que está com a quedinha para o Bolsonaro, assim, que é terrível. Então, ele vive me mandando coisas seguintes. Você quer falar de ciência? Então, olha só esse artigo científico dizendo que a cloroquina é uma beleza, que não sei o quê, que na Suécia o pessoal pode se encontrar à vontade, que ninguém adoece por lá, esse negócio de máscara é um atraso. E se produziu jornal, tem uma máquina de mídia que fizeram, que é tudo fake, para produzir falsa ciência. Isso não é ciência, certo? Toma um nome de ciência, tem, às vezes, um médico que fala e tal, mas se você for apertar, for ver, aquilo lá não tem fundamentação, já foi questionado, já foi derrubado, não se sustenta. Então, esse é o processo da ciência. Eu quero só resguardar a ciência da utilização política, porque, na verdade, na sociedade que se define vai ser sempre uma política. Pode ser em qualquer campo, você vai ter, não tem nada assim acima das contradições da sociedade. Todas estão dentro da contradição da sociedade. E a ciência, a academia, a universidade, todas estão dentro dessa mesma situação. Não sei se eu respondi corretamente. Espero que sim, é o que me parece sim também. A Vitória Pereira, vice-presidente da UMES, mandou uma pergunta. Geralmente, em momentos de maior dificuldade da sociedade, as pessoas tendem a se apegar mais ainda à sua fé. Temos exemplos, inclusive, durante a pandemia. Gostaria que você falasse um pouco sobre a influência dessa negação da ciência nas periferias, onde temos maior concentração de igrejas e menores condições de acesso à informação e ascensão social. É muito importante isso, porque isso acontece. Isso é aquilo que eu estava falando do pensamento simbólico, né? A ciência, ela vende
a incerteza, de certa maneira, porque você está sempre derrubando aquilo que você estabeleceu. É um processo que comporta esse tipo de discussão interna. Agora, a fé vem de a certeza. Então, quando tem épocas de crise, de drama, de desemprego, de morte, quer dizer, aumenta muito a necessidade das pessoas de se apegar a alguma coisa fixa, alguma coisa que possa levar elas a entender, a ter um pouco mais de paz, digamos assim, de segurança diante da incerteza toda. É difícil encarar a realidade que a gente está com o maluco comandando. É como se estivesse no avião, o piloto é completamente maluco, pô, vai levar o avião para cair no chão, falando que está indo para cima, mas está indo para baixo, você tem que lidar com uma situação muito difícil. Então, tem momentos que aumenta bastante. Na periferia, então, onde se sofre mais e muito mais extremamente esse tipo de insegurança, de agressão, que é desemprego, é a fome, a falta de oportunidade, tudo que a gente percebe de pressão, onde estoura a questão social, quer dizer, então isso aí é um prato cheio para uma pessoa falar que tem todas as soluções. Eu tenho todas as soluções. Aí, pô, dá uma tranquilidade, não dá bem. Só que realmente, eu não quero dizer que não tem, mas é que as soluções não estão no campo espiritual. As soluções estão no campo objetivo. Se você não crescer o país, você não vai ter emprego. Você pode achar o que quiser e tudo. Não está dentro da sua cabeça a capacidade de repente, o país ter emprego e tudo mais. Isso é uma realidade objetiva. E a realidade objetiva, a gente tem que, através de atitudes, de ações concretas, que você vai transformar. Então, isso dá um conforto, mas é um conforto, mas não dá uma solução, certo? Então, quando a pessoa está muito desesperada, quer dizer, fique com conforto, mas vamos pensar na solução. Vamos pensar que a gente tem que transformar o país, a gente tem que encontrar um outro caminho, a gente tem que tirar o maluco do comando do avião, quer dizer, vamos organizar uma frente que consiga fazer esse tipo de coisa, porque senão não vai ter como. Não tem como o país crescer diante do que a gente está vendo. A economia não tem a menor chance de crescer com a renda caindo, o desemprego aumentando, sem mercado interno, você não tem para quem vender. É uma coisa tão perceptível que multinacionais que estão aqui há 100 anos foram embora. Ah, mas é porque o mundo está assim, país pobre. Mas não saiu da Argentina, por exemplo. A Ford continua na Argentina. Então, assim, para a gente ver, quer dizer, a gente tem que tomar atitudes concretas. E essa discussão na periferia, eu acho que não é se contrapor à religião, mas a gente tem que oferecer um caminho objetivo, certo? Temos um plano espiritual, quem optar por ter, mas vamos ter um plano aqui objetivo para atuar na realidade nossa, senão a gente não transforma. É isso. Perfeito. O Wallace Marx enviou também uma pergunta. Além da questão do obscurantismo, o filme levanta uma questão muito atual: a politização da justiça, conforme presenciamos na influência do prefeito na sentença do juiz. Como você vê o comportamento atual da nossa justiça e as enormes brechas jurídicas encontradas para servir a um ou outro partido? Depois, o Luiz Diego vai entrar online, depois de responder essa pergunta, já para preparar o Léo para colocá-lo online. Tá, joia. Então, da mesma maneira que a ciência não está acima das contradições da sociedade, a justiça muito menos. Existe essa interferência, uma luta constante. Somente a gente tem vários níveis da justiça que são decisões de governo, são o presidente que define quem entra, quem não entra, é um Congresso que aprova ou não aprova. Então, ali tem um viés político bem definido. O normal do Brasil foi sempre tentar os juristas tentarem ser um pouco mais juristas e menos políticos, certo? Não pode ser uma coisa escancarada, tudo mais e tal. Mas é um processo, né? Você vê naquela cidadezinha lá, é isso que acontece. No Brasil, você tem cidade que o cara manda no juiz, manda no delegado, manda o poder paralelo, né?
O que está se tentando fazer no país, milícias para tudo quanto é lado e tal, é uma forma de controlar por fora do Estado. Você não elege o miliciano, certo? Você pode eleger um vereador, você pode eleger um deputado, um governador, um presidente, tudo mais. Mas você não elege o miliciano. Então, é um tipo de poder que é paralelo e que serve para coagir, para intimidar, para enquadrar o juiz ou quem quer que seja, né? Então, essa interferência é uma coisa que sempre vai ter essa tendência e a sociedade tem que se proteger tentando anular esse tipo de interferência, ter processo de correção, né, de percepção e tal. E existe para tudo quanto é lado, certo? Isso não é para um lado só. A gente tem experiências recentes, você vê, eu não queria citar nomes aqui não, mas você tem ministros do Supremo que, ao longo dos últimos, diria assim, uns 4 anos, fizeram coisas do arco da velha, assim, de soltar quem não devia, de prender quem não devia, de decidir para um lado, decidir para o outro. Quer dizer, é um tipo de engajamento, digamos assim, de quem tem a posição que tem que manter a toga, né? O juiz tem que manter a imparcialidade, tem que se esforçar para isso, tem que mostrar que é imparcial, porque senão não existe realmente justiça. O fato dele não conseguir inteiramente é uma coisa, agora o fato dele nem tentar e pelo contrário, aí é uma coisa grave, certo? E nós estamos vivendo uma certa desagregação desses princípios, dessa moralidade que já se teve e tal. E eu acho que é tudo fruto disso. A gente, desde a presidência, vê um exemplo uma tentativa de desmontar todos os setores. Nosso Itamaraty, lá de trás, né, negociação do Acre e tudo mais, é um Itamaraty que tem uma tradição longa de competência, habilidade, não entrar em polarizações internacionais, então conseguiu se manter. Na época da ditadura, o Brasil reconheceu vários países da África que fizeram revolução, um dos primeiros a reconhecer, na época da ditadura. Aí avacalharam de um jeito que a gente está entregue ao terraplanista, quer dizer, é o cara que completamente um alucinado, um alucinado. Então, assim, as instituições estão sendo avacalhadas. É claro que tem um intuito fascista, né? O fascismo não gosta de avacalhar as instituições para substituir pela sua ditadura, pela sua anulação das instituições. Então, isso acontece com a justiça, a pressão vai para todo campo. Itamaraty, governos, outros órgãos, né? Um órgão para proteger, para lutar contra o racismo, coloca um racista para comandar, quer dizer, coisas assim. A defesa dos direitos humanos é feita uma pessoa que está se dedicando a perseguições políticas, né? Então, são os tempos que passamos. E mostra o quanto que a gente tem que fazer essa frente para poder realmente virar essa página. Perfeito. Luiz, por favor, sua pergunta. Boa noite, prazer. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse filme é o comportamento de uma classe média, né, naquela cidade pequena, uma classe que tinha um pensamento bastante próprio, né, religioso, tudo isso. E aí eu me pergunto a você, Clóvis, como é que como se consegue, que nós estamos vivendo também aqui, o famoso cluster do Bolsonaro, para não falar a palavra que se diz, né? Os 30%, 25%, 30%, como que a gente percebeu lá no próprio julgamento, né, que houve uma manipulação, né,
jurados e tudo, houve aquele julgamento com uma pena menor, influenciada, como já foi falado aqui, por uma parte do prefeito, né? Então, assim, a minha pergunta é isso, mas me preocupa isso, me preocupa a retirada. Você fala a gente tem uma liderança, a gente está vendo muitas lideranças, eu mesmo assinei, paguei um manifesto para ser patrocinado no jornal, a favor da vacinação, etc., etc. E eu não estou vendo, não consigo ver, nem nas instituições políticas, né, como você falou, seja lá no STF, no Senado, no Congresso, né? E até o mercado agora saiu uma manifestação de uma elite financeira, mas assim tem uns messiânicos aqui que eu não sei como é que você vê isso. Certo, Luiz. É uma situação complexa. Na verdade, nós estamos lutando contra uma situação. Eles têm uns 30%, ele não caiu. Certo? Então, nós estamos tirando base de sustentação dele, mas ele ainda está mantendo em algum nível. Isso só mostra para a gente que não é uma luta fácil, rápida, faz de qualquer forma, podemos atropelar o processo, podemos ser sectários, podemos ser... Não vamos baixar a bola, quer dizer, nós temos que acumular força, temos que ter a capacidade de conviver com pensamentos diferentes para conseguir atrair essa classe média para uma outra política. E a pandemia, ela tem esse poder de divisor de água. Porque é o seguinte, quando as pessoas começam a morrer, a situação muda de figura. Os russos fizeram uma revolução em 17, tem várias bandeiras, mas no fundamental, porque a Primeira Guerra estava dizimando os russos. O poder da questão da paz, de se contrapor a uma guerra que era injusta, foi decisivo. A pandemia é a nossa guerra. A coisa, quando começa a chegar nos 300 mil, eu sinto a sociedade tendo uma mudança. Eu sinto que esse manifesto, o mercado, né, como você disse, esse campo financeiro, é uma novidade. Ele não estava com esse posicionamento, ele estava apoiando, de certa maneira, o Bolsonaro. Tem vários setores de classe média que eu acompanho, eu tenho grupos que eu participo que não é da bolha, completamente aleatório, que vários setores religiosos estão muito incomodados com esse caminho do Bolsonaro, porque é religioso, é a vida, é Deus, e o cara está matando os outros, como é que pode esse tipo de coisa? Existe uma inconformidade com esse caminho. Então, isso tudo são bases que não estavam existindo e estão passando a existir. A pandemia está deixando muita coisa clara. Já é instantâneo? Não é. Ele tem uns 30%. Mas é que ele ter 30% hoje ou ter 30% o ano passado está sendo diferente. As bases de quem pensa, isso vai acabar tendo reflexo. A gente não pode errar, a gente não pode desperdiçar as oportunidades. A gente não pode se pegar no nosso campo, porque é de direita, de centro, de esquerda, e a gente sair se estapeando para deixar os 30% prevalecerem, porque pode ser... alguém escreveu aqui, ainda temos um país? Temos um país. O Brasil tem reservas muito importantes, mas nós temos que ver o seguinte, nós temos que atrair setores militares de volta, nós temos que atrair a classe média de volta, nós temos que atrair os setores religiosos de volta e temos que ter uma política para isso. A gente tem que bater no inimigo que nos interessa, que no momento chama-se Bolsonaro, e temos que ter uma política ampla para poder atrair os outros setores, porque se a gente quer vencer, a gente tem que agir dessa forma. Tem que estar de braços abertos para quem se arrepender de estar lá.
não é estar no grupo espiziando, tá vendo? Mas você falou outra coisa ano passado, você defendeu ele. Não é isso. Nós temos que atrair essas pessoas e tudo bem, a gente vai atrair quem votou no Bolsonaro, porque senão a gente perde outra vez a eleição. Se a gente não atrair o cara que votou no Bolsonaro, a gente não vai perder a eleição, porque a eleição já aconteceu dessa forma, nós não queremos consolidar esse voto, queremos atrair. Então, isso é fundamental, a gente ter esse espírito de abertura, saber o que a gente está colocando, a realidade está fértil para a gente demonstrar o que a gente está dizendo, que esse caminho do obscurantismo leva à morte, leva a não ter vacina, leva a economia a paralisar, leva ao desemprego, leva à fome. Quer dizer, a gente tem como mostrar isso. E se levar à fome, leva ao desemprego, leva à falência das empresas. E o banco vai viver como se não puder ficar arrancando um pouquinho de juros das empresas, se não tiver empresa? Então, começa a movimentar o mundo econômico também. A gente tem que ter esse discurso, essa percepção e martelar. Eu acho que esse que é o nosso caminho. Dá uma certa ansiedade, porque a gente não tem Em outros momentos, a coisa acontece rápido. Mas eu sinto que tem momentos que a gente passa meses e a coisa vai devagarzinho, a gente não percebe a movimentação embaixo do terreno. E, de vez em quando, a coisa em cima dá um salto de qualidade, dá uma alteração rápida e tal. Eu vou acabar passando por isso em algum momento. Mas, para isso, vamos trabalhar coesos, firmes, entendendo bem a amplitude que a gente precisa ter, que eu acho que é o caminho. Obrigado, Luiz. Obrigado, Clóvis. Para a gente continuar, tem uma pergunta aqui da Marcilene. Ela é um pouquinho extensa, eu vou ler aqui do chat. Olá, boa noite. Hoje em dia é uma discussão sobre homeschooling em detrimento da valorização de uma escola pública gratuita e de qualidade defendida há anos. Há também, forçosamente por conta da pandemia, um ensino híbrido, onde obrigatoriamente os alunos acabam fazendo aulas online com a presença de pais e mães que contestam ao vivo e a cores a fala dos professores. Que prejuízos a educação terá com este processo, pensando que estamos num país extremamente desigual do ponto de vista econômico e social, onde alunos mais favorecidos têm condições de acompanhar aulas online e a grande maioria da população mais carente não tem? Pois é, essa que, em época de crise, as desigualdades aumentam. Isso aí, a pandemia coloca essa tristeza a mais, certo? Porque quem tem menos condição fica com menos condição ainda. Agora, a gente não tem o que a gente pode fazer. Brigar para ter internet gratuita para os estudantes públicos, especialmente, para ter chip para o celular poder... É o que a gente pode fazer. E para as escolas poderem voltar, terem condição de voltar. Porque esse drama é uma coisa muito séria na periferia. Você tem não só o lado do ensino, mas o lado da família também. Você tem, por exemplo, a minha filha, por exemplo, ela está precisando voltar a trabalhar, não consegue, porque a escola ela não tem com quem deixar. Tem 2 filhos, não tem com quem deixar os filhos. E ela está, no caso dela, ela tem até condição melhor, está fazendo doutorado, mas vai acabar o prazo dela, não consegue trabalhar. Então, a escola tem esse ingrediente. Você tem os pais que vários são obrigados a trabalhar e não tem a escola que possa servir de suporte. O ensino em casa é um remendo que a gente teve na pandemia, no auge da pandemia, mas é um remendo que prejudica muito quem não tem condição. Quem não tem, por exemplo, dentro de casa, às vezes, pais que consigam tirar as dúvidas. Então, assim, a escola é um fator de democratização, isso aí não tem a menor dúvida. Então, a gente retornar à escola, ter condição, vacinar os professores, vacinar os funcionários da escola, ter a engenharia de distanciamento e tudo mais, é uma prioridade. Eu acho que é uma prioridade. Eu acho que a UMES, inclusive, tem acertado bastante com o secretário tentar ver esses caminhos, porque a escola é um fator de democratização. A falta de escola é o contrário. E o ensino à distância é um remendo que se faz para o jovem não perder inteiramente contato com a escola, mas está se aprendendo muito pouco, é claro.
Eu canso de ver jovem que bota lá a aula e fica fazendo um joguinho do lado, entendeu? Então, assim, é um fator de dispersão, mas é um remendo, é o que dá. Mas o objetivo é voltar à escola, porque senão não tem a igualdade não diminui. Perfeito, muito obrigado. Isso. A Karen fez um comentário, eu acho interessante ler, um comentário bastante interessante. Boa noite, pessoal. Estou curtindo bastante o debate de hoje. Minha pergunta é... é uma pergunta mesmo. Minha pergunta é: a ciência é sempre vista como algo exclusivo para cientistas e que acaba afastando ela daqueles com menos escolaridade. Como aproximá-las do cidadão comum? Aí é uma coisa muito importante, até para os cientistas. Quer dizer, é importante, eu sei porque é o seguinte, nós temos um movimento chamado Cientistas Engajados, que é um bando de cientistas que resolveu que o país tem que ser mudado e vamos se juntar para oferecer uma alternativa política para que se altere a desigualdade no Brasil. E a gente percebeu o seguinte, o cientista tem que ir onde o povo está. Não é só a gente achar que é coisa do cientista. Às vezes o cientista também acha que ciência é coisa do cientista, não vai levar a sua ciência para o povo. E depois não consegue financiamento para a ciência, porque o povo não dá valor àquele tipo de coisa. A ciência é uma coisa que todo mundo tem condição de desfrutar, de perceber, de acompanhar. Ser cientista é uma coisa diferente. É uma coisa porque é uma profissão de muita dedicação, que só quem gosta mesmo segue, porque é que nem médico que acorda no meio da noite porque o cara está doente e ele tem que atender. Então, são profissões que exigem um tipo de desprendimento, assim, de dedicação para quem gosta mesmo. Então, agora, a ciência é uma coisa que pode ser... A gente tem ciência no nosso celular, em tudo que a gente estuda na escola, quer dizer, a ciência é uma coisa que pode ser compreendida. A curiosidade, né? O querer saber das coisas, evolução humana, por exemplo, que é a área da ciência que eu mais tenho me estudado, né? Todo mundo quer saber de onde veio, como é que é essa história, essa questão da origem. A religião tenta dar uma explicação, a ciência tenta procurar a mesma pergunta que inquieta todo mundo, a ciência busca também esse caminho. Isso é um assunto interessantíssimo. Eu vejo palestras do Walter, por exemplo, que é uma coisa interessantíssima, que todo mundo adora nas escolas. Inclusive, esse núcleo que eu estou ajudando, de popularização dos conhecimentos sobre a evolução humana, é exatamente para levar para as escolas de segundo grau, entre outras coisas, né, a discussão da evolução humana. É mostrar para a escola. Quer dizer, isso aí é a ciência nas escolas para uma geração que ainda não escolheu o que vai fazer na vida, poder ter esse contato, ter essa percepção, se interessar, não para ser necessariamente cientista, mas para perceber a ciência, entender da ciência, saber como é que é. Tem projetos que o Walter tem, que é Pregando a Evolução, que a gente ir para a praça com os crânios dos hominíneos todos e fazer pregação. É uma alusão à questão religiosa dos pastores, mas é fazer a pregação da evolução. A gente tem que ter essa condição. Se você não consegue explicar para uma pessoa do povo a sua pesquisa científica, geralmente a sua pesquisa não está muito boa, certo? Você não entendeu direito. Você tem que conseguir traduzir aquilo para que todas as pessoas consigam entender. Não precisa entender com a complexidade, com as palavras e tal, que na academia se usa. Mas se você não conseguir explicar, você está fazendo uma ciência que não é tão boa assim. Ela pode ser melhorada, com certeza pode ser melhorada. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a ciência tem essa... Ela não é coisa só para cientista, né? Fazer ciência pode ser, mas aproveitar a ciência, desfrutar,
é uma coisa para todo mundo, é uma coisa é a busca, a curiosidade. Você pega uma criança de 4 anos, ela vê uma borboleta, quer pegar, quer saber para onde é que vai, quer saber. Ela tem a curiosidade, essa curiosidade humana de tentar entender como é que as coisas acontecem, se plantar um grãozinho de feijão, ver nascer, quer dizer, por que nasce, como nasce, por que nasce, por que se eu pego um botão na minha roupa, planto e não nasce, quer dizer, é a curiosidade natural. A ciência é apenas uma forma de você aprender a ter respostas, sistematizar o conhecimento, mas é esse interesse que eu acho que é da humanidade, para todo mundo. Obrigado. Olha só, eu vou fazer mais uma pergunta e vamos começar a encaminhar para o final. Na realidade, tem 2 perguntas aqui, se puder fazer as 2, Clóvis, e aí depois... Pode ser? Pode ser, tranquilo. Tá bem, então. Tiago primeiro mandou assim: o filme nos mostra um julgamento, Deus versus a ciência. Avançando a ótica do pensamento, ao dizer que Deus foi julgado, segundo ele, criação do homem, é possível afirmar que o julgamento foi entre o homem pelo próprio homem? Se sim, a controvérsia entre o negacionismo atual e a ciência é um novo embate entre o próprio homem? O que esperar deste embate no futuro? Quer que eu já faça as 2? Pode ser, pode ser. Se eu esquecer depois, falar muito de uma, qualquer coisa, perfeito. De que maneira esse discurso anticientífico se alimenta com o chamado marxismo cultural que a extrema-direita tenta difundir? Certo. Marxismo cultural. E a primeira é o homem contra o homem. Eu acho o seguinte, o julgamento, eu acredito no homem, o homem enquanto humanidade. E sempre vai ser o homem contra o homem, quer dizer, são pensamentos diferentes. O que estava em julgamento ali são pensamentos humanos diferentes. E é o que está agora também, o negacionismo versus a ciência. Infelizmente, os seres humanos produzem também esse tipo de raciocínio negacionista, que nega tudo. Eu vi uma coisa no YouTube muito interessante, que é um psicólogo falando sobre essa questão da negação, tudo mais. Tal. Ele fala que tem um cara nos Estados Unidos, isso é um caso que virou um caso de estudo psicológico. Um cara nos Estados Unidos, ele conta, que entrou num banco, assaltou o banco, foi para casa. Chegou em casa e foi preso. Aí ele falou o seguinte, aí fala, como é que vocês acham que fui eu? Eu falei, não, porque as câmeras filmaram. Ele falou assim, impossível. Aí foram estudar, ele leu que quando você passa suco de limão, a tinta fica invisível. Aí ele tomou um banho de limão e achou que tinha ficado invisível. Aí virou um caso. Assim, os psicólogos foram estudar o caso, viram que ele não tinha deficiência mental, não era um problema de nenhum tipo de déficit. É porque aí tem toda uma discussão, quando a pessoa resolve entender uma coisa e achar que já sabe de tudo, é um problema. Entendeu? Então, acontece, o negacionismo também é fruto dos seres humanos, a gente produz as belezas e produz as desgraças também. Então, essa que é a luta da humanidade, quer dizer, a humanidade é dividida por classes, é dividida... você tem, né? Você vê ao longo da história, as classes, a gente produziu a escravidão, produziu a dominação, hoje você tem o imperialismo, a gente produziu tudo é fruto humano, certo? As guerras, a dominação, o autoritarismo, a ditadura, tudo fruto humano. Então, sempre vai ser esse tipo de discussão. Esqueci qual é a segunda. Marxismo cultural. Marxismo cultural. Marxismo cultural é uma construção desse pessoal, esse Olavo de Carvalho. Ele não é só um imbecil, né? A vida pessoal dele é grotesca, né? Se você for ver lá o que ele fez com a vida pessoal dele, é uma coisa grotesca. Então, esse negócio do marxismo cultural é incrível, né? Porque é o seguinte, na década lá de 90, caiu o muro de Berlim, o pessoal falou assim, o comunismo acabou, o socialismo acabou.
e não sei o que e tal. E pô, a gente sabia que isso aí não é bem assim, porque a contradição que gerou o pensamento socialista, o comunismo, né, como uma alternativa, está na sociedade igualzinho. Então, existe uma necessidade objetiva da humanidade ou não existe em se livrar desse drama que é a exploração do homem pelo homem, para falar aí pensamentos humanos diferentes, exploração do homem pelo homem. Um faz um pensamento para explorar, o outro é explorado. Aí o seguinte, aí ficou o seguinte, não, mas acabou, teve um que falou assim, acabou a história. Acabou o socialismo, acabou o comunismo, acabou a história, porque não tem mais, vai ser assim a vida inteira. O neoliberalismo, então, chegou para falar que é eternamente assim. Aí eles recriaram o comunismo, que hoje em dia todo mundo é comunista. O comunismo cultural é uma forma de enquadrar todo mundo como comunista. Os caras são completamente... chega a ser engraçado, porque é o seguinte, se você vê, Delfim Neto é comunista, na linguagem deles, no pensamento deles. O comunismo cultural se estende a tudo. Qualquer um que não seja completamente fanático é chamado de comunista. Entre eles, os caras que serviram como ministros desse governo no início foram chamados de comunistas. O Moro foi chamado né, que eles mantêm chamando, mas Mandetta, Moro, Santos Cruz, todo mundo foi esculhambado pelo gabinete do ódio no campo de ser comunista, pô, é vermelho, é não sei o quê, blá, blá, blá. Isso é o que eles chamam do comunismo cultural. Produziram uma coisa também tosca. Gramsci, para dizer que o Gramsci quis dominar culturalmente, então a Rede Globo é comunista, porque os jornalistas todos são do campo do comunismo cultural e tal. Então, assim, é fruto desses tempos que a gente está passando, certo? A gente tem que para mim, terra plana é um negócio assim, muito engraçado, mas a gente tem que levar a discussão a sério com muita gente, porque tem gente acreditando. Tem gente acreditando em comunismo cultural, tem gente acreditando em terraplanismo, tem gente acreditando que vacina, em cloroquina, em chip da vacina. E esse é o drama da atualidade. E a gente tem que explicar, porque tem que ganhar. Se você não conseguir ganhar o cara chato da sua família que está com isso, você não vai ganhar os outros. Então é o seguinte, vamos criar argumento, vamos tentar entrar no raciocínio da pessoa para entender onde é que ela perde o pé e tal, porque é assim. Eu acho que esse comunismo cultural é essa criação, mais uma criação desse extrato fascista, né? Tudo complexo. Isso aí. Perfeito. Obrigado, Clóvis, mais uma vez. Se quiser fazer os seus comentários antes da gente começar a encaminhar por fim, por favor. Tá certo. Não, eu queria agradecer mais uma vez a UMES, Shen, por essa oportunidade e por essa iniciativa. São coisas muito importantes no momento atual. São coisas agregadoras, que agregam exatamente uma frente, faz a gente se conhecer e debater para poder formar essa condição que a gente tem de virar essa página, de derrotar o Bolsonaro, que é o que simboliza mais a antivida, a coisa da morte, né? A coisa que a gente tem que derrotar no atual momento. Nós estamos passando por um momento gravíssimo, 300 mil mortes. Você vê que a gente está com um nível de 3 mil mortes por dia. Se você anualizar, vai para 1 milhão, certo, de mortes. No ano dá mais de 1 milhão. Então, isso não é pouca coisa. A gente não precisava estar. Se fosse um cometa que tivesse caído, é uma coisa, mas não é. São coisas que podem ser prevenidas, podem ser enfrentadas, podem ser resolvidas e evitadas. Vários países conseguiram isso. Países ricos, como a China, que deram exemplo, países não tão ricos assim como o Vietnã, países mínimos como a Islândia, 500 mil pessoas. Então, assim, mostra que é uma coisa plenamente evitável. Então, é um desperdício de vida humana que é uma coisa muito grave para o país.
e vocês estão dando uma contribuição muito importante para enfrentar essa situação. Então, eu queria só deixar esse agradecimento pela iniciativa. Adoro os filmes que vocês têm escolhido, assim, são muito interessantes. E isso. Muito obrigado. Quem agradece somos nós, Clóvis. Para nós, suas contribuições também nos ajudam a organizar esse debate, aprofundar um pouco mais. A gente poderia passar aqui a noite inteira te ouvindo, mas a luta segue. Amanhã de manhã a gente tem que estar de pé para seguir as nossas atividades. Infelizmente, não estamos no presencial para poder trocar uma ideia depois da sessão e do debate, mas fica com o nosso abraço em nome de toda a entidade. Gente, para finalizar, na semana que vem, o filme é Milagres à Venda, e o debatedor será o pastor Ariovaldo Ramos, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Nem tudo que existe aí por fora é exatamente do jeito que funciona. Inclusive, nem todos os setores das igrejas concordam com o cara que está eleito para dar o nome aos bois, Bolsonaro. Então, a gente convidou para fazer o debate com a gente. Espero que todos possam comparecer. Até quinta que vem. Valeu. Valeu, Clóvis. Valeu, você. Um abração.